Bom dia, bom dia. Feliz sábado. E lembremos de mantê-lo santo, porque santo ele já é. Que seja um dia de mais uma oportunidade de arrependimento, de humilhação, de busca pelo batismo do Espírito Santo, de permissão de que ele nos convença do pecado, da justiça, do juízo. Então, que seja um sábado de não cuidarmos dos nossos próprios interesses, nem falar palavras vãs, mas que seja um dia de leitura. Sejam todos bem-vindos. Vamos hoje ver, vamos hoje ver mais parte, né, com algumas perguntas sobre este capítulo, que é o capítulo 18, e nos lembra ali como foi o início, na visão de Guilherme Miller. Foi um escolhido para dar a mensagem, que entendeu a urgência da mensagem, e a gente vai fazer essa ligação do início de Miller com essa profecia que apontava para a volta do Messias e que abria os olhos em relação à destruição, quando aconteceu ali a destruição de Jerusalém. Então, a gente vai fazer essa ligação entre uma coisa e outra. Por quê? Porque, como nós vimos no primeiro capítulo, predito o destino do mundo, a profecia, ela foi, ou melhor, aquele aviso, aquela urgência no arrependimento, no posicionamento, fez toda a diferença para os que estavam atentos. Então, como essa profecia muito significativa, como diz o capítulo, a gente vai exatamente fazer esta ligação com a volta de Cristo, com a destruição de Jerusalém, para tentar mais uma vez termos os nossos olhos abertos. Bom, vamos orar então. Santo e eterno, grande eu sou, Rei do universo, mantenedor de todas as coisas. Estamos nesse momento agradecidos porque estamos alcançando mais uma semana. E, na verdade, estamos concluindo mais uma semana. Hoje é o teu santo dia. É o dia que devemos, como teus filhos, como teu povo, como era no passado, parar nossas atividades, nossa rotina da semana e dedicar um dia a te adorar em espírito e em verdade. E dedicar um dia para juntos estarmos unidos pelo teu Santo Espírito, unidos pela tecnologia, para termos mais uma vez nossos olhos abertos, para entendermos que toda advertência é para o nosso bem. É para que possamos ter uma vida de adoração. Adoração em espírito e em verdade, para assim sermos encontrados por ti. Pois foi isso que o teu filho falou, deixou registrado. E chegará o tempo, e já chegou, em que o Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Obrigada por essa oportunidade. Obrigada pelas bênçãos visíveis e invisíveis. Obrigada pelos livramentos que nem imaginamos, pela proteção através dos santos anjos, dos seus santos anjos, pela vitória sobre cada momento que seria uma derrota para nós. Mas saímos vitoriosos essa semana porque a tua bênção nos alcançou. Obrigada, Pai Santo. Só temos que agradecer. Que esse dia seja um dia de gratidão, um dia de reconhecimento do quanto precisamos de Ti. Fala conosco mais uma vez neste momento. Que não seja mais uma vez que estamos ouvindo sem dar importância, mas que possamos trazer como
uma mensagem de amor, de advertência, uma mensagem do que verdadeiramente está acontecendo neste momento. Misericórdia. Uma verdade de misericórdia, que é o fato de não sermos consumidos. E neste dia, tudo que venhamos a fazer, pensar, falar, compartilhar, participar, tudo seja para a honra e glória do teu nome. E quando formos em direção a coisas que não te agradam, possamos ser abalados e voltarmos para a tua vontade, Pai, enquanto ainda é tempo. Abre nossos olhos para que não abramos concessões, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, só hoje. Isso é perigoso. Estamos em tempo de santificação, em tempo de preparo, em tempo de preparação para o selamento, para a chuva cirúrgica. Nos ajuda, por favor, porque nós mesmos não vamos conseguir. Precisamos do teu poder e força. Por isso estamos aqui, humildemente, nos apresentando a ti, contemplando pela fé a tua face, para assim sermos transformados. Obrigada pelo teu filho, pela graça oferecida a cada um de nós. Graça essa que verdadeiramente aceita, transforma o nosso caráter, transforma o sairmos do eu acho para o assim diz o Senhor. Obrigada, Pai Santo. Possamos contemplar essa misericórdia, essa graça e assim, conhecendo a tua palavra, nos alimentando da tua palavra, estaremos preparando para termos uma fé pura, não diluída com doutrinas, com dogmas humanos, mas uma fé pura como foi a do teu Filho, nosso Salvador. Toma cada um aqui presente, cada família representada, toma as pessoas pelas quais estamos orando, que são muitas, algumas conhecidas, outras desconhecidas, mas o importante é que sabemos que o Senhor conhece a todos. Por isso entregamos nossa vida e todos esses em tuas mãos. Visita os enfermos, que são muitos, as famílias enlutadas também. Oh, Pai Santo, nós te agradecemos por mais essa oportunidade. Fala conosco. Abre, Senhor, os olhos meus ouvidos, para que eu possa ouvir. E também, aprendendo, ouvindo, aceitando a advertência, possamos ter nossa boca aberta. Permitimos que o Senhor nos use para alertar outras pessoas enquanto ainda. Em nome do teu Filho, nosso Salvador, o Messias, sumo sacerdote, estamos aqui, em nome dele, te agradecendo e pedindo perdão por todos os nossos pecados, por pensamentos, palavras, ações, reações, omissões. Perdoa, Pai, perdoa, por favor. Em nome do teu Filho, nosso Salvador e Yahshua, nós pedimos e agradecemos. Amém, amém. Vamos lá, então. Como eu falei, né? A gente vai dar uma pincelada aqui em Miller e vamos fazer uma ligação, tá? Uma harmonia entre essa profecia muito significativa que falava ali da volta de Cristo com o fim, literalmente, no sentido do primeiro capítulo, né? Entrando em harmonia com esse, e tem tudo a ver. 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado. Então, a gente já entendeu que no santuário não haverá pecado, ok? Todo pecado será limpo. E hoje, como nós falamos anteontem, como somos templo do Espírito Santo, também devemos buscar a santificação pelo poder e força do Eterno para vencer o pecado. Porque o testemunho é muito claro. O que não conseguirmos vencer, seremos vencidos. Misericórdia. Então,
nossa maior necessidade hoje. Viva a paz com os irmãos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Eterno. Muito bem, vamos então. Capítulo de noite, mostrou de noite. Capítulo 18 revelou com as palavras de Cristo sobre a destruição de Jerusalém que foram cumpridas com exatidão. Mostrou que nunca o Eterno age sem antes advertir. Aquela tragédia do passado, né, onde a gente viu ali que a mente do povo, como diz aqui o parágrafo 51, capítulo 18, a mente do povo foi desviada, segundo o advento, foi desviada da destruição de Jerusalém, porque assim eles não precisariam mortificar o eu, vamos dizer assim. Olha só, diligentes foram os esforços feitos para que a mente do povo fosse desviada da questão do segundo advento. E fazia a aplicação prática da verdade das Escrituras ao coração dos seus ouvintes, reprovando-lhe os pecados. Eu estou lendo agora o início do parágrafo 54. A gente já volta para o texto aí da tela. Então, fazendo a harmonia, tá? Entre a destruição de Jerusalém, que era um despertamento, e a profecia da volta do segundo advento. Também foi um despertamento na época e deve estar as nossas. Aquela tragédia não foi apenas um evento histórico, aqui falando da destruição de Jerusalém. Assim como Israel rejeitou a graça e confiou em interpretações humanas, olha isso, também hoje muitos desprezam os alertas divinos, ignoram as profecias e resistem à preparação espiritual. Este capítulo nos chama a despertar, a reconhecer os sinais, a escolher de que lado estaremos, Luiz alcançar o mundo inteiro. O que aconteceu comigo? Ele entendeu a profecia, ele entendeu que a hora do juízo e desesperadamente, podemos dizer assim, ele saiu despertando, ele saiu avisando, ele saiu falando, olha, todas as profecias se cumpriram estritamente. Depois o parágrafo 29 diz assim, ó, até aqui cada especificação da profecia foi estritamente cumprida. Ele entendeu o tio de Estevão, ele entendeu se como Filipe descendo de Samaria anunciava Cristo, ele viu que as profecias de Esdras se cumpriram, ele viu Atos 38, que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, com virtude, proclamar as verdades ali para aquele tempo. Ele viu Daniel 9, 22 e 23, que significa. Então, a gente percebe que tudo houve um tempo determinado. Olha o que diz um pedacinho do parágrafo 22. A palavra aqui traduzia por determinada significa literalmente cortada. Ele entendeu o que significava 490 anos, as 70 semanas, e nessa profundidade que hoje nós temos essa luz, mas parece que esquecemos, ele saiu anunciando. Gente, é tempo de juízo, é tempo de arrependimento, Jesus está voltando. E aí ele entendeu, a gente sabe que foi um erro de interpretação, tá? Mas a revelação estava feita ali. Ele entendeu que seria num período determinado, nas contas que ele fez, e aí culmina lá na data de 1844. Então, a gente percebe a necessidade de continuar buscando iluminação, revelação da palavra. Por quê? Porque depois do que aconteceu,
A gente vai ver nos capítulos a seguir o que aconteceu, como um engano na contagem. Alguns abriram mão, será? Tem nada a ver, isso aí foi. Já voltou para a sua vida, mas um pequeno grupo continuou buscando. E sempre a gente percebe em toda a história deste livro até aqui estudada, como da própria Bíblia, que aqueles que buscam a verdadeira luz do entendimento, que vivem de acordo à luz que está sendo revelada, são poucos. E dali surgiu, né, como a gente sabe, já tinha ali já os adventistas, que acreditavam na volta do Messias. Então, dentro desse contexto, como eu falei, a gente vai ver a harmonia entre esse capítulo, essa profecia de preparo, de advertência, com o final, com o juízo, com essa mensagem que urgentemente Miller entendeu, enxergou e saiu falando, deve ser também para mim, para você, a mesma. Ok? Vamos lá. O que levou Miller a abandonar o deísmo? Ao estudar a Bíblia por si mesmo, por si mesmo, descobriu um Deus pessoal, atuante e coerente, cujo caráter se revelava na Escritura. Ele concluiu que as profecias, peraí, peraí. Ele concluiu que as profecias eram demasiadamente preciosas para serem obra do acaso. Ele destruiu sua crença deísta em um Deus distante. A gente, quem não estava aqui, procura aí depois no canal o cristão deísta moderno, que é bem esclarecedor essa mensagem. E aí a gente vai entender o que significa essa fé deísta e que hoje nós podemos estar dentro desse triste contexto, tá? Mas voltando aqui, então, a gente viu aí a condição de Miller, que só mudou depois que ele buscou por si mesmo, tá? Por quê? Porque toda a liderança da época encontrava-se nessa, ou melhor, toda a maioria, melhor dizendo, da liderança da época, tá? Entendia que era um Deus que fez tudo e depois deixou o homem na sua própria vontade, sua própria sorte, vamos dizer assim. Qual foi a primeira grande escolha de fidelidade que Miller que fez Miller abandonar o deísmo? Ele decidiu submeter sua mente inteiramente à Bíblia como autoridade suprema, em vez de confiar na razão humana, como ensinava o deísmo. Ele escolheu confiar na revelação divina e permitir que a Escritura interpretasse a si mesma. Nós devemos voltar a esse princípio de Miller, que muitas vezes estamos indo para o caminho, né, de liderança, seja ela padre, pastor ou de instituição, porque ensina assim, porque diz que é assim, só que temos que levar em conta que nós temos uma luz que foi dada como preparo para este povo, como a gente viu neste capítulo, que se denomina, né, povo de Deus. E essa luz nos mostra duras verdades para reconhecermos a condição pela qual estamos vivendo, se nós estamos realmente dentro do contexto ou não. Ok? Vamos lá. Por que Miller decidiu Por que Miller decidiu pregar quando inicialmente não desejava fazer? Ele resistiu por 6 meses, mas a convicção do dever tornou-se esmagadora. Sua decisão de pregar foi um ato de total entrega. Se eu não falar, serei infiel à luz que Deus me deu.
Sua fidelidade venceu o medo e ele colocou sua vida à disposição do céu. A pergunta para mim e para você hoje: estamos com o mesmo sentimento de Mila? Com a mesma convicção? Com a mesma decisão de pregar o evangelho eterno? Será que temos em mente hoje, inclusive neste dia, se eu não falar, serei infiel à luz que Deus me deu? Olha quanta luz tem sido derramada para nós que estamos aqui buscando todos os dias e para outros que estão buscando em sua casa, sem estar em grupo, mas que buscam conhecer a verdade do está escrito, conhecer o assim diz o Eterno, o assim diz o Filho, o Salvador, através dos escritos dos testemunhos. Ontem, como eu falei para vocês, a gente não conseguiu fazer, que para mim o dia está sendo muitas atividades, e aí eu não estou tendo tempo de fazer como eu gosto de fazer, para ler, meditar, pesquisar. E aí fazer por fazer não tem graça. Então, por isso que eu cheguei lá e coloquei para vocês se aproveitarem o momento, dedicarem ao estudo, que muitos, né, podem fazer isso. E coloquei o link da playlist do livro. Vou dizer para vocês, em momentos que vocês puderem e estiverem fazendo, dediquem tempo e estudem a playlist do livro Primeiros Escritos ou Mensagens Escolhidas? A gente sempre atrapalha. Mensagens Escolhidas. Mensagens Escolhidas, volume 1. Escutem antes, orem e em oração escutem. Quem tem um livro, leia. E mesmo quem tem um livro que tiver em alguma atividade, assim, para não ficar pensando em besteira e nem ouvindo bobagem, gente, é muito profundo, é muito claro, é muita advertência para este povo que se denomina o povo do advento, o povo de Deus, ou seja, eu e você estamos dentro desse contexto. É muito claro. Só escutem em oração e humildade. Antes de botar o play lá. E outra coisa, é bom que as partezinhas são pequenininhas, tem 7 minutos, 6, 5, você vai botando, quando acabar você marca lá, parei aqui e depois você continua. Você vai ficar assim, impressionado, tá? Então vamos lá. Será que estamos, como Miller, nessa convicção? Será que isso tem se tornado para mim e para você um dever de ensinar, de falar, é tempo de juízo, de falar é tempo de arrependimento e por aí vai. Ele colocou, ó, sua fidelidade venceu o medo. Não, não fala isso não, porque senão as pessoas não vão gostar de você. Não fala isso não, porque senão seu líder não vai gostar, porque vão expulsar você, porque vão dizer que você é isso, que é aquilo, aquilo outro. Ele teve medo, teve. Mas sua fidelidade venceu o medo e ele colocou sua vida à disposição do céu. Essa é a minha e a sua missão, tá? Como Miller lidou com o ridículo, oposição religiosa e perseguição? Ele permaneceu firme, escolhendo a verdade bíblica acima da aprovação humana. Isso aqui é muito importante, porque muitos hoje não querem se posicionar, não querem ser a voz do profeta para não perder a aprovação humana. Não, se eu falar, não, não pode falar, não, fica quieto, deixa rolar do jeito que está, vamos ver, amém, está tudo certo. Cuidado, porque a aprovação humana te leva para um fundo sem volta, para um fim, para um posto sem volta, sem saída. Nós temos que buscar Atos 5, 29. Antes importa obedecer a Deus do que a homens. Mesmo acusado de fanático, enganador, dissidente, que está levando fogo estranho para o altar, que está
separatista, extremista, mesmo acusado de tudo isso, ele continuou a pregar com humildade, baseado apenas no está escrito, mostrando que sua fé não era filosofia, não era de aparência, não era superficial, mas era experiência e dependência do Eterno. Essa deve ser a minha e a sua vida, ok? Vamos lá. A evidência mostra que Miller havia deixado totalmente os pensamentos deístas. O deísmo nega intervenções divinas, mas Miller pregava justamente o contrário. Ele pregava um Deus que entra na história, que julga, salva e cumpre suas promessas com precisão. Hoje nós temos um evangelho que esquece que o Eterno julga, o que tenta nos fazer esquecer que o Eterno julga. Hoje o evangelho deixou de ser eterno e é um evangelho que prega só o quê? Que Jesus salva. E é verdade. Mas o salvo vive uma vida separada. O salvo vive uma vida separada da vontade humana, da direção humana, dos preceitos humanos. Entende? Ele mostrou, ele entendeu. Ele saiu da fé deísta por conta disso, porque ele entendeu do eterno Criador, ele julga, ele salva e ele cumpre com precisão, com estrita precisão, suas profecias. Ao confiar na proteção divina, aceitar livramentos miraculosos e proclamar a breve volta do Messias, ele demonstrou viver pela fé em um Deus ativo, em um eterno vivo que acompanha tudo, e tudo se cumpre, tá? E tudo isso ele deixou de ser deísta, por quê? Porque o deísta não acreditava na intervenção desse eterno, ok? Lembre-se que Miller, como diz o parágrafo 54, Miller fazia aplicação prática da verdade das Escrituras ao coração de seus ouvintes, reprovando-lhes os pecados e perturbando sua satisfação própria. Ok? Ora, ora, querido, terapia. Pronto. Agora vamos lá. Vamos fazer a ligação rapidinho aqui entre esse capítulo com o fim, com a destruição de Jerusalém. Por quê? Porque dentro desse contexto da volta do Messias, né? Eu não vou me deparar dentro do 2.300 tardes e manhãs, que a gente vai ver um pouco mais à frente, mas a gente também já conhece bastante. Eu quero eu quero dedicar aqui esse pensamento dessa mensagem à destruição de Jerusalém e à nossa realidade hoje, tá? Como essa profecia se cumpriu e dentro desse contexto. Vamos lá. O que tornou a profecia de Jesus, né, do Cristo, do Yahushua, sobre Jerusalém tão significativa? Por quê? Porque, como Mila entendeu, essa profecia se cumpriu literalmente. Cada detalhe anunciado por Cristo sobre a destruição da cidade se realizou no ano 70. Miller entendeu, como a gente viu aqui, que toda profecia era estritamente cumprida, como estava escrito, no tempo determinado. Ele entendeu isso. E ao entender isso, ele entendeu que a Bíblia não falha. O cumprimento exato da profecia deu a ele confiança e dá para nós também, de que as profecias finais também se cumprirão. Estão se cumprindo. Dentre as profecias finais, fala de que um pequeno povo estaria se preparando, que o povo do Eterno, o que se denomina, né, como a gente viu aqui, se denomina, se coloca como aquele povo
que tem uma missão, seria desviado, entende? Seria, os fiéis dentro desse contexto seriam ridicularizados, se recusariam a reformar a vida. Eu estou lendo o parágrafo 66, pedacinho final aí, né? Se recusariam a reformar a vida e a preparar-se para a vinda do Filho. E essas pessoas que fazem isso não serão abençoadas. Olha isso como é sério. E Miller entendeu o cumprimento exato da profecia, como foi quando Cristo revelou que iria acontecer. Porque muitos judeus ignoraram o aviso do Messias. Porque muitos, na época de Miller, ignoraram o aviso de que era para se arrepender. Porque muitos hoje ignoram o aviso de que é para se arrepender, aviso de que vai acontecer, aviso de que tem que mortificar o eu, tem que pedir força e poder do Eterno para vencer as tentações e evitar o pecado. Porque muitos hoje ignoram, como ignoraram o aviso de Cristo no passado. Olha isso, hein? Porque estavam cegos. Nesse caso aqui dos judeus, o orgulho nacional, sabe? Nós temos a condição, nós somos o povo, nós estamos protegidos. Eles ignoraram por preconceito religioso, sabe? Aquele preconceito, não, só nós estamos certos, só sai dela, sai de todas as outras e vem para cá, que aqui você está salvo. Confiança em interpretações humanas, recusando-se a aceitar as advertências divinas. Hoje a história se repete. Foi no tempo lá do Cristo, foi 70 anos após quando aconteceu a destruição de Jerusalém, foi na época de Miller, né, que muitos até enxergaram as advertências, enxergaram, mas depois da data que foi interpretada de maneira errada, poucos continuaram prosseguindo para entender verdadeiramente o que seria. O maior perigo hoje espiritual é rejeitar a verdade por causa de tradição ou preferência pessoal. Isso é o que mais tem acontecido em todo o meio religioso cristão. Como o Eterno mostrou misericórdia antes do juízo cair, trazendo para aquela época, ele deu sinais claros e repetidos e permitiu que todos os que obedeceram ao alerta escapassem da destruição. Antes de juízos finais, o Eterno sempre dá oportunidades claras de arrependimento e livramento. O que aconteceu na época de Miller? Tinha muitos que eram deístas, a grande maioria. Depois, muitos que eram líderes acreditavam que esse tempo que Miller viu ali não era para aquele momento. Aí um grupo se reuniu e chegou à conclusão, né, do tempo de juízo, do tempo de arrependimento, do tempo precioso. Tanto a Bíblia, ou tanto o testemunho diz aqui, que ele passou um tempo é, bancando, que ele mesmo fazia, advertindo o povo, né, do tempo ali, está chegando, é a volta do Messias, se preparem, é chegada a hora do juízo, mas muitos se recusaram a dar ouvido e às advertências e instruções contidas ali. E ele foi buscando, e ele foi buscando. Aqui diz, ele viu ele a posição, os perigos, estou lendo o parágrafo 68, viu ele a posição, os perigos, os conflitos, mas ele viu também o livramento final do povo de Deus. Antes dos juízos finais, o Eterno sempre dá oportunidades claras em todo tempo, em toda a Bíblia, em todo o período que a gente já chegou até aqui nesse capítulo 18.
Nós vimos isso, tá? Ele dá oportunidade de arrependimento e de livramento. Interessante que a gente vive mais nisso aqui, ó, na oportunidade de livramento, mas a parte do arrependimento a gente vai colocando lá em outro cantinho, né? Porque a gente quer o livramento, mas não quer o arrependimento. Por quê? Porque o arrependimento leva à conversão, leva à novidade de vida, leva à mortificação do erro. O que o povo do Eterno fez para se salvar quando os romanos cercaram Jerusalém? Eles aguardaram o sinal indicado por Cristo, a retirada temporária dos exércitos romanos. Assim que viram o sinal, fugiram imediatamente para Pela. Lembra? Primeiro capítulo deste livro, o que a gente estudou, o que a gente viu. Aí o povo do Eterno percebeu, alguns que estavam atentos, né, aos sinais, e saíram. Mas o que aconteceu com o Miller, trazendo para a realidade dele? Alguns entenderam que chegou o tempo, outros não. Outros não fugiram no sentido de se preparar. Ou seja, a obediência imediata às instruções divinas salva vidas. No caso de Miller, não foi como no passado, que houve ali que queimaram, que muitos morreram como os mártires. Mas a instrução divina que foi revelada ali, foi obedecida, e que eles, mesmo depois de entenderem ali, 22 de outubro, 2.300 tardes e manhãs, chegarem a uma data, eles continuaram buscando, e essas instruções divinas obedecidas fez a diferença para que surgisse um povo que foi levantado com uma missão, para que o sábado fosse trazido à tona novamente, ok? E aí temos que entender hoje, trazendo esse contexto da destruição de Jerusalém, com a época de Mila e com os dias de hoje. Se eu não sou obediente, tá? Ó, diz aqui, ó, obediência imediata às instruções divinas salva a vida. Atrasar é perder a oportunidade. Se eu atraso viver uma vida de obediência, eu estou perdendo a oportunidade. E essa oportunidade, Miller aproveitou, abraçou essa oportunidade. Ele entendeu e ele saiu pregando, olha, é urgente, é urgente. Tá? O que a destruição de Jerusalém simboliza para o fim dos tempos? É um tipo figura da destruição final do mundo para aqueles que rejeitam a graça de Deus. A verdadeira graça, ela é transformadora. Mais uma vez, Miller entendeu isso. Ele entendeu isso. Ó, parágrafo 35. Miller não podia banir a convicção de que tinha um dever a cumprir ao dar a advertência. Ele advertiu, entende? Ele advertiu. E aí, no mesmo parágrafo, ainda diz: ele esperou por 9 anos com fardo a lhe pressionar a alma, até que em 1831, pela primeira vez, deu publicamente razões da sua fé. Isso aconteceu no passado, tá? Por quê? Porque muitos rejeitaram a graça, mas muitos ouviram a advertência, ouviram o alerta, ouviram, entenderam os sinais. Hoje, para nós, hoje não é diferente. A história, ou seja, o que já está registrado como história, o que já se cumpriu, é um alerta espiritual. Quem resiste ao Espírito Santo se coloca fora da proteção divina. Isso é muito sério. Porque se a Bíblia diz que o Espírito Santo é que me convence do pecado, da justiça e do juízo, e o Espírito Santo me guia a toda a verdade, eu estou recebendo a luz, eu estou conhecendo a verdade, no entanto, eu não estou vivendo essa verdade, eu estou fazendo o quê? Resistindo ao Espírito. E, ao fazer isso, eu me coloco fora da proteção divina. Olha a profundidade. Por que o Eterno não impediu a destruição de Jerusalém?
porque o Eterno não impediu que essa conclusão de Miller na data errada acontecesse. Porque Israel persistentemente rejeitou a graça divina e o Eterno finalmente entregou a cidade às consequências de suas escolhas. O juízo é simplesmente o Eterno permitindo que a pessoa colha o que plantou. Quando, depois de muito tempo, depois de 70 anos, né? Quando aconteceu lá a destruição de Jerusalém, muitos já tinham até esquecido da profecia. Muitos já pegavam aquele sinal do homem que ficava gritando ali, avisando. Muitos pegaram esses cumprimentos, né? Não, isso aí não é para agora, não. Isso aí é para quando sair decreto. Não, isso aí não é para agora, não. Depois que chegou ali na época de Miller, chegaram à conclusão da data e que o que ia ocorrer era a volta de Cristo, né? E aí ele começou a pregar ali o juízo e que tem que se preparar e tal, e não aconteceu. Tá vendo aí? Tudo errado. Para que ficar estudando isso? Vamos voltar para nossa vida. No dia que quiser, que Deus quiser que aconteça, vai acontecer e pronto. Mas o pequeno grupo continuou buscando. E olhe que na época de Miller estava dentro do contexto também do povo de Deus, do povo que se dizia cristão, evangélico, né? Mas sempre, vai lá para o primeiro, segundo, terceiro e outros capítulos anteriores, você vai ver que sempre pequeno povo. O juízo foi derramado lá, podemos dizer, né? Na época de Noé, como a gente viu, o próprio capítulo fala que como Noé, né? E ficou ali pregando, pregando, e o povo nem quis saber. Miller também foi falando, falando, e depois muitos foram deixando para lá, ninguém quis saber. Então, ele entendeu que toda promessa se cumpriu, toda profecia se cumpriu estritamente, ele fala. E aí, quando a gente vai, é chegada a hora do seu juízo. E a gente vai entender que o juízo é simplesmente o Eterno permitindo que a pessoa colha o que plantou. Entende? O juízo causa medo. Você está plantando o quê? O juízo é a vingança. Não, o juízo não é a vingança de Deus. O juízo é a colheita do que você plantou. Se você plantou desobediência, vai colher o quê? Se você plantou uma vida de rebeldia, de teimosia, vai, vai colher o quê? Se a gente sabe que o salário do pecado é a morte, e aqui fala de morte eterna, tá? Não é essa morte agora só, porque essa morte é preço do pecado. Mas quando isso vai se cumprir verdadeiramente, é a morte final, a destruição final. Aí o salário do pecado é a morte, ok? Mas aí agora, o contrário, o salário da obediência é a. Mas obediência por palavra para ser salvo, não. Obediência por gratidão à graça e à salvação. E isso nós somos capacitados se buscarmos que o Espírito do Senhor, ok? Então, o juízo foi derramado lá em Noé, lá em Sodoma, aqui no ano 70, né? Que vai ser derramado agora no final, que vai se cumprir realmente o que está escrito. É simplesmente e profundamente o Eterno permitindo que eu e você, que cada pessoa colha o que plantou. Resistir é perigoso. Que papel fanatismo interno e rivalidade desempenharam na destruição de Jerusalém? Lembra que quando a gente viu aqui no parágrafo que havia houve entre os aqui, ó, parágrafo 50. Parágrafo 50.
A falta de argumentos escriturísticos por parte dos opositores era suprida pelo ridículo e pela zombaria. Tempo, meios e talentos eram empregados em caluniar aqueles cuja única ofensa era aguardar com júbilo o retorno do seu Senhor e esforçar-se para viver vida santa e exortar os outros a se prepararem para o seu aparecimento. Dentro do contexto da destruição de Jerusalém, trazendo para essa realidade de Miller e trazendo para os nossos dias, olha só, as facções internas destruíram suprimentos, enfraqueceram a defesa e causaram caos dentro da cidade, acelerando a tragédia. Quando a gente volta para o capítulo 1 e a gente entende que dentro da profecia foram destruídos os suprimentos internos dentro de Jerusalém. Quando nós entendemos ou nos colocamos como povo de Deus que guarda os mandamentos e tem a fé de Jesus, que temos suprimento espiritual como ninguém tem, tá? Que são os livros, que é a Bíblia, que são os grandes estudos, que são o testemunho de Jesus. E todos esses hoje são destruídos, como foi no passado, lá dentro de Jerusalém, os suprimentos, alimento mesmo, falando, né? Dentro do contexto real. Hoje nós estamos destruindo os suprimentos espirituais. Como assim destruindo? Sim, livro do Espírito Profecia condensado, Bíblia cheia de versões novas e cheia de coisas que tira o verdadeiro sentido da palavra, né? A destruição de não mais citar o testemunho de Jesus como espírito de profecia, nem a senhora White, nem a mulher, mais uma escritora americana, entende? Então, hoje, no nosso meio, como foi lá no passado, como o povo dentro daquela guerra, olha, o povo de Deus, o povo escolhido, tá? Foi lá na destruição de Jerusalém. Hoje também nós estamos dentro desse contexto, que somos o povo escolhido, somos o Israel moderno, somos o Israel espiritual. A gente está no mesmo contexto de destruir os suprimentos espirituais. E isso enfraquece a defesa, ó, causa caos no nosso meio, acelerando o quê? A tragédia. Qual é a tragédia? O juízo. O que é o juízo? É, é a colheita do que se plantou. E a lição disso, divisão e fanatismo dentro desse povo, ó, como foi no passado, entende? Sempre enfraquece a igreja, ou seja, o povo, e abre o quê? Portas para o inimigo trabalhar. O inimigo desviar. Que ensino Cristo quis transmitir com a abominação da desolação em que fala o profeta Daniel? Era o sinal profético de que os cristãos fugissem, indicando que o tempo do juízo sobre a cidade havia chegado. Observa que no passado isso aconteceu. A gente vai agora para Miller, que mostra que no dia 22, depois, mais na frente um pouquinho, né? 22 de outubro de 1844, lá no outono, aconteceu o quê? O Messias, o sacerdote, né, passou agora a fazer a função do sumo sacerdote no lugar santíssimo, por isso a importância de conhecer o santuário, que hoje não é mais estudado no nosso meio, como deveria ser. Já passou, o véu se rasgou, não precisa mais. Essa é a ideia, infelizmente, tá? Então, dentro disso aqui está uma grande advertência. Está para entendermos, vou repetir, vocês vão ouvir sempre eu falando aqui isso, ou melhor, repetindo o que está escrito. Temer a Deus e dar-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. O juízo estava lá sobre Jerusalém. Os sinais se mostraram. Aí Miller veio e entendeu, né?
que isso aconteceria, mas depois a gente sabe que foi o evento que foi diferente. A data se cumpriu, mas o evento foi outro. E esse evento outro é exatamente chegada a hora do seu juízo. E como é que vivia o povo na época do juízo, do Yom Kippur, de onde quando o sumo sacerdote ia lá para o lugar santíssimo. Hoje nós estamos sendo ensinados a viver neste mesmo tempo, buscando a mesma coisa? É claro que não, tá? E o Eterno sempre revela sinais antes dos acontecimentos decisivos. Precisamos estar atentos e espiritualmente despertos. Nós não podemos cair no erro dos judeus orgulhosos, judeus laodiceanos, porque não, aqui está tudo certo, nós somos o povo, Deus está conosco, aqui estamos protegidos, o templo. E aí, quando você vai para Ezequiel 8, você vê lá que dentro do templo, no meio deste povo, estava tudo errado. Mulheres adorando, chorando por Tamuz, imagem de idolatria dentro do templo. A gente já estudou muito sobre isso, a gente sabe. Então, precisamos estar atentos. Por quê? Porque é chegada a hora do juízo. E Miller entendeu isso e saiu desesperado, alertando: não, vou falar, vou falar. Olha, já chegou, vai voltar. Entende? Então, vamos pegar essa mensagem de Miller não como um erro, porque ele se atrapalhou na data, ou melhor, no acontecimento, mas como um momento de mais um momento, melhor dizendo, do alerta do Eterno querendo preparar o seu povo. E não esqueçamos, já finalizando daqui a pouco, tá? Hoje a gente tem mais um tempinho só. Lembrando que existe a promessa de que anjos estariam protegendo o seu povo. E aí, no parágrafo 54, diz assim: anjos de Deus se achavam entre a multidão, e um deles, em forma humana, tomou o braço de Miller, ou seja, desse servo do Senhor, e o conduziu em segurança para longe da multidão enfurecida. Sua obra ainda não estava terminada, e Satanás e seus emissários ficaram desapontados pelo fracasso de seus planos. Então, no meio do povo, que se dizia ali, como diz, né, professo povo, havia sim pessoas que estavam sendo usadas por Satanás, mas havia também para proteção de Miller, como hoje para os nossos dias, dos sinceros que buscam viver a luz, estavam protegidos. O que aprendemos sobre a proteção divina no contexto dessa profecia? Que todos que confiaram no Messias e obedeceram, suas palavras foram poupadas. Nenhum verdadeiro seguidor morreu na destruição. Na época de Miller, o verdadeiro seguidor tomou um choque por não se cumprir naquela data, naquele momento, a volta de Cristo, a volta do Messias. Mas poucos dentre esses continuaram buscando e chegaram à conclusão real. Hoje, nós estamos sendo advertidos, mas se não vivermos em estrita obediência, como diz patriarcas e profetas, mas ninguém consegue. Bom, o Cristo falou o quê? E por mim, em mim, você pode tudo. Ok? E se ele mostrou, é o exemplo, mostrou e venceu tudo, por que ele, meu exemplo, que me mostrou que pode vencer tudo, eu não posso? Porque ou ele não está em mim ou eu não estou nele. E se tiver um ligado ao outro, a videira verdadeira, vai acontecer. É uma promessa, o que ele promete, se ok? Mas os que estavam atentos aos sinais, que não ficaram acomodados, para não perder cargo, para não perder amizade, para não perder influência, para não perder, sabe, seguidores trazendo para nossos dias, né? Esses caíram fora e não morreram na destruição, ou seja, no juízo, foi derramado ali.
Obediência à palavra é a maior segurança nos momentos de crise. O Eterno preserva aqueles que confiam em seus conselhos, que ouvem, que confiam, que obedecem. Vamos terminar aqui agora. Estamos no limite da história. E agora? O capítulo 18 nos lembra que o Eterno não erra em suas profecias e que ele sempre envia advertências antes do juízo. Cada detalhe anunciado por ele se cumpriu na destruição de Jerusalém. E Ellen White, o testemunho de Jesus, deixa claro: aquele juízo foi apenas um modelo do juízo final. Assim como Jerusalém ignorou os avisos, nós também vivemos em um tempo em que muitos preferem conforto, tradições religiosas e interpretações humanas, em vez da verdade clara do está escrito, do assim diz o Senhor, da palavra. Mas há algo mais profundo. Como aqui falou, estamos nesse capítulo, né, deu uma citação ali dos 6.000 anos, do 4.000 anos mais 2. Estamos no limite dos 6.000 anos da história humana. Desde o Éden, o grande conflito entre Cristo e Satanás tem sido desenrolado. A tradição profética histórica reconhecida por muitos estudiosos cristãos sugere que 4.000 anos do Éden até a cruz, 2.000 anos da cruz até os nossos dias, igual a 6.000 anos, que é o limite do conflito, o tempo de colheita. E aí, teremos trigo ou joio? Mais uma vez, o céu envia um alerta. Estamos nos momentos finais antes do grande fechamento da graça. Assim como o Messias deu um sinal claro a seus discípulos, a abominação da desolação, e todos os que obedeceram se salvaram, hoje o Eterno também nos dá sinais inequívocos. A verdade restaurada do santuário, isso precisa acontecer novamente no nosso meio, porque hoje não é mais nem permitido estudar sobre o santuário. O juízo iniciado, é chegada a hora do seu juízo, desde 22 de outubro de 1844, a gente brinca e esquece desse tempo. Tem na ponta da língua a data, mas o preparo para isso está bem distante. O aumento do engano religioso em todas as áreas, em toda a religiosidade. Nós não podemos tirar ninguém, porque o engano está em todo o meio. Crise sucessiva em todas as áreas, também mundialmente falando. Colapso moral global, precisa, né, falar. Polarização crescente, outra. O espiritismo moderno, gente, vocês não têm noção. Célia está aqui? Célia está. O espiritismo moderno, hein, filha? Aquele livro está mostrando claramente como está. O espiritismo está dentro de todos os meios religiosos, inclusive dentro da IA. Como é que você diz um negócio desse? Vocês não estão entendendo. A falsa união religiosa. A falsa união religiosa. Vamos nos unir em amor. Para que falar das diferenças? A fé se esfriando. Por que a fé está se esfriando? Hoje o povo está todo com fé, reavivamento. Por quê? Porque a fé hoje é diluída com coisas humanas. A fé não é pura como a fé de Jesus. Hoje se existe a aparência de piedade, só que nega-lhe o poder, segundo Timóteo 3, de 1 a 5. Então, dentro desse contexto todo, que é a realidade atual, né, essas coisas não são por acaso, são sinais de que estamos no fim dos 6.000 anos e tudo acontecendo ao mesmo tempo. O último ato do conflito está acontecendo. Está surgindo reavivamento e vai acontecer também um falso reavivamento em todas as áreas, mas reavivamento sem reforma é um falso reavivamento.
Reforma sem reavivamento é uma falsa reforma. Os dois têm que andar juntos, de mãos dadas. O chamado para nós hoje é, assim como no passado o Eterno, hoje está chamando um povo. Não é uma igreja, uma instituição, uma denominação. É um povo. Por quê? Porque o próprio testemunho fala o quê? Deus tem uma igreja. Não é instituição nacional, não é nenhuma denominação, mas é um pequeno povo que é fiel. Ah, não pode falar isso porque é uma igreja. Então briga lá com o testemunho de Jesus, porque está lá escrito. Então, assim como no passado, o Eterno hoje está chamando um povo para vigiar. Como é que vigia? Lembra, os 144.000 segue o Cordeiro aonde quer que ele vá. Ou seja, eu tenho que entender e saber que ele está no lugar santíssimo, no santuário. Esse é o tempo mais solene de toda a história. Por quê? Porque quando o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, era o tempo de quê? De juízo. Estudar profundamente a palavra. Não há segurança em opiniões religiosas ou tradições humanas. Não há. Eu falei para vocês um dia desse, um menino de 13 anos, porque pastor fulano, que é não sei o que lá da casa, porque ajuda a produzir os livros, esse é da capinha cinza agora, né? Que a casa vende todos lá, condensados, com a capinha cinza, bonitinho e tal. Ele falou, não, mas o pastor fulano de tal e pegou um livro, mostrou aqui o nome dele aqui, ó. Ele é um dos tradutores, um dos não sei o que lá, da casa que faz esses livros. Ele falou para mim que nós vamos pecar até Jesus voltar, que é impossível vencer o pecado. Aí eu falei, eu não vou comentar nada com você, eu só vou te dar um livro. Depois que você lê, você me fala. Passou um tempo, ele ligou para mim, mandou uma mensagem, ô Jô, me dá aí o número, o contato da irmã que vende esse livro, que eu quero para dar para os meus amigos do grupo, que está estudando com o pastor, e a partir de hoje não vale, não, para mim o que o pastor falou não está certo. É isso aqui que está escrito, entende? Não há segurança em opiniões religiosas ou tradições humanas. Temos que voltar para o assim diz o Senhor e nós ainda como povo especificamente para o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. Falamos tanto que somos o povo, mas na hora de ir para o testemunho, de ouvir as advertências, não, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não. Ser fiel, o Eterno busca um povo, chama um povo para ser fiel, mesmo quando poucos são. Foi assim no passado, foi assim em Jerusalém, antes da destruição, e vai ser, está sendo nos nossos dias. Olha isso aqui, ó. O juízo não é coletivo, é individual. Você entende? O juízo não é coletivo, é individual. Tenha isso em mente. Separar-se do mundo. O mundo está em colapso moral e espiritual, e hoje o Eterno chama o povo para se separar do mundo. E hoje o que está acontecendo? O mundo está dentro da instituição. Purificar a vida. Cristo está purificando o santuário e o coração do seu povo. Olha aquilo que eu já falei lá no início. E o santuário será purificado. Quando é que o santuário será purificado? Quando vai saindo, vencendo o pecado e o nome de cada um vai passando lá no livro, né? A gente já sabe disso. E hoje, o que é purificado? O meu coração e o seu, a minha vida e a sua. E somos templo do Espírito Santo. Agora, como é que eu vou ser templo vivendo em pecado consciente, vivendo em apostasia, vivendo em rebeldia? Não vou ter. Porque se eu permito que o Espírito me convença do pecado, da justiça e do juízo, e eu vivo nessa rebeldia, então algo de errado não está certo. Preparar-se para a volta do Messias. O tempo que resta é curto, precioso e decisivo. É chegada a hora do juízo. O tempo é curto, precioso e decisivo. Amanhã pode ser tarde demais para tomar uma decisão e me posicionar. Assim como Jesus clamou por Jerusalém e ela recusou, hoje ele clama por você, por mim. Filho, filha, está despertando? Está vendo os sinais? Está se preparando? Está andando comigo todos os dias? Reflita nessas perguntas.
Desperta, tu que dormes, prepara-te para encontrar-te com o teu Deus. Como foi chamado. Vocês entenderam que na época de Miller, ali também foi um juízo. Ah, mas não teve destruição, ninguém morreu. Muitos morreram espiritualmente, não voltaram mais às origens, de buscar, de continuar conhecendo, de entender. Não, erramos aqui, vamos voltar, vamos entender, vamos fazer novamente a contagem, vamos estudar as profecias, vamos ver que algo aconteceu. A pergunta final é essa. Se Cristo encerrasse hoje o juízo dos vivos, como estaria o seu nome diante dele? Como estaria o meu nome diante dele? Estaria como perdedor, rebelde, estaria como vencedor, humilde. O capítulo 18 não é apenas história, é um chamado urgente para despertar antes que os 6.000 anos se completem à porta da graça. Vou repetir. Esse capítulo, com isso aqui, com a advertência de Miller, com o chamado, é urgente para despertar antes que os 6.000 anos se completem e a porta da graça se feche. E aí a pergunta é essa: será que eu estou me preparando? Eu quero finalizar com a citação do parágrafo 59, que diz assim: Cristo declara que existirá idêntica. Vou ler o pedacinho primeiro do 58, finalzinho, diz assim: mas sua incredulidade não impediu o evento profetizado. Deus suportou longamente sua impiedade, dando-lhe ampla ocasião para arrependimento. Mas no tempo apontado, os juízos do Senhor caíram sobre os que haviam rejeitado sua misericórdia. Isso falando da época de Noé, etc. Mas olha só, Cristo declara que existirá 59, parágrafo, tá? Cristo declara que existirá idêntica incredulidade no tocante à sua segunda vinda. Como o povo nos dias de Noé não o conheceu, até que veio o dilúvio e levou a todos, assim será também, nas palavras do nosso Salvador, a vinda do Filho do Homem. Quando o professo, guardem sempre isso, quando o professo, nós somos o povo que guarda os mandamentos de Deus e tem testemunho de Jesus, aí outros dizem, eu sou a igreja verdadeira. Olha só, quando o professo, povo de Deus, estiver se unindo com o mundo, vivendo como vivem os do mundo, entende? E aí segue. Quando o luxo se tornar o luxo da igreja, aí segue. Aí diz assim, e todos olharem para o futuro, esperando muitos anos de prosperidade mundana, então, subitamente, como o relâmpago flameja dos céus, virá o fim de suas brilhantes visões e esperanças enganadoras. E como os contemporâneos de Noé se riram para escarnecer das predições do pregador da justiça, assim, nos dias de Miller, muitos, mesmo dentre o professo povo, de novo, professo povo de Deus, zombavam das profecias de advertência. Triste realidade. Eu quero finalizar com uma citação que eu já li, eu acho que umas 2 vezes, mas só para fechar nesse contexto. Citação do livro de Colin e Russell Standish, dois irmãos adventistas, gêmeos, dois pastores, melhor dizendo, irmãos, né? E diz assim: esta grande igreja, que foi fundada sobre a guarda dos mandamentos de Deus através da fé em Jesus,
agora está negando os próprios princípios de sua existência. Todo o propósito da ênfase sobre a verdade do sábado era o de restaurar a brecha que havia sido feita nos mandamentos de Deus pela maioria dos cristãos. Agora, porém, temos homens sintonizados com a grande mentira de Satanás, declarando aos membros que é impossível guardar os mandamentos de Deus. Tais pessoas irão com confiança para o clímax final, o retorno de Jesus. Eles vão olhar para os céus, esperando que seus olhos sejam transformados para receber a imortalidade que Deus prometeu. E, de repente, eles vão perceber que eles estão sendo destruídos pelo brilho de suas ondas. É impossível prever ou descrever a angústia da alma e o desespero deste grupo de pessoas que têm pensado que eles estão destinados ao céu e agora percebem que estão perdidos para a eternidade. Sabe a falsa segurança de que estamos seguros, de que está tudo certo, e vamos, olha, continue, porque no abrir e fechar de olhos seremos transformados. Ali é bem claro que vai ser transformado é o corpo e o sangue. Por quê? Corruptível, que apodrece, que envelhece, não vai herdar o reino. Mas o caráter, a vitória sobre o mau caráter, sobre a vitória sobre o pecado, a vitória sobre a desobediência, sobre a rebeldia, sobre tudo, deve ser agora, buscando o quê? A plenitude do Espírito do Senhor, que nos convence e nos guia a toda a verdade. Entende? E aqui na sequência diz assim, ó, que responsabilidade repousa sobre os pastores dos rebanhos, os pastores das congregações, os profetas de nossos meninos e meninas e jovens, responsabilidade de ensinar-lhes o caminho da verdade e da justiça. Por mais trágico que seja para alguém o perder-se, muito mais terrível será para os que levaram incontáveis miríades para a escuridão e destruição eterna. É importante observar o lado oposto da profecia de Sofonias. Se apenas o remanescente não pratica iniquidade, então é muito claro que a grande maioria da Igreja Adventista do sétimo dia praticará a iniquidade. Podemos não ter entendido assim, mas as declarações de Cristo no final do Sermão do Monte claramente serão aplicadas a muitos adventistas do sétimo dia, que diz: muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos, etc, etc. Então eu lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aí a gente pega sempre essa citação, né? E leva para o outro, para os de fora, para os que não são adventistas. Por quê? Porque nós somos o professo ou podemos até professar, mas professar e não viver é juízo final, ok? E é isso. Finalizamos este capítulo com mais uma lição de que é tempo de juízo, é tempo de despertamento, é tempo de mudança de vida, é tempo de mortificação do eu. Por quê? Porque só conhecer e não reformar a vida e não buscar a santificação, diz aqui, não serão abençoados. Ah, mas a bênção tem sim, estamos crescendo, estamos em paz, a bênção do assim diz o Senhor é diferente da bênção que o mundo valoriza, ou que acha, porque está tendo um sentimento, faz paz quando não há paz. Então, vamos encerrar, o tempo está avançado, uma hora final. Algum voluntário no final?
Então, oremos. Santo e eterno, Pai, por mais essa oportunidade de advertência, por mais essa oportunidade de entendermos a atividade de como Miller devemos continuar buscando conhecer a revelação, porque a interpretação humana é falha, mas nós devemos buscar conhecer o que está escrito, conhecer a vontade, a tua vontade e tão minuciosamente mostrada para nós através do testemunho de Jesus. Porque não adianta apenas dizer, professar, como nós dizemos que somos o povo que guarda os mandamentos e tem um testemunho, e não aceitar as advertências, não entender o tempo breve que nós vivemos, que é chegada a hora do juízo, o tempo breve de viver em plena obediência. Nós te agradecemos, porque neste dia fomos mais uma vez chamados à atenção. Mais uma vez tivemos nossos olhos abertos e vemos a plena harmonia que há no passado, muito distante, no passado, há anos atrás, na época de Mila, e agora no presente. Te agradecemos por tamanho amor e cuidado revelado através desse estudo de hoje. Porque eu quero, como nós vimos, preparar um pequeno povo, que viva de fato a tua vontade, que estejam buscando a mortificação do eu, a sair desse período de laudicéia, de orgulho, que eu conheço, que está tudo bem, estou rica, é bastardo, está tudo certo, sem reconhecer nossa condição. Nós queremos, como a igreja de Esmirna, entender que temos pouca força, mas que vamos vencer no teu poder e na tua força. Obrigada, Pai, por essa promessa de vitória já garantida. Cabe agora só a nós tomarmos a decisão certa. Fala conosco neste dia. Continua falando, melhor dizendo. Que tudo que tenhamos a fazer, que seja do desagrado do céu, possamos eliminar. Porque o teu Santo Espírito em nós nos convence. Se permitir o pecado, da justiça e do juízo. Fica conosco no restante do teu santo dia. Pedimos com perdão dos nossos pecados. Em nome do teu Filho, nosso Salvador e Arroz. Amém. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda a graça e te dê paz. Amém, amém, amém. Bom dia.